Obrigada a todos pela presença. Boa noite. Boa noite àqueles que eu não tinha dado boa noite ainda, que entrou agora. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Semana passada nós falamos sobre o cérebro trino ou cérebro triuno. Especificamos tanto o lado físico quanto um pouco do lado espiritual. E nesse próximo agora nós vamos falar da inteligência e do nosso cérebro espiritual. Então nós vamos começar falando sobre a evolução da inteligência segundo o espiritismo. Então, como que nós encontramos alguns entendimentos, algumas respostas para as nossas dúvidas a respeito da inteligência de acordo com a filosofia espírita? A alma vem de Deus. Nós somos criaturas onde o Criador nos oportunizou a vida e um caminho reto de luz, de aprendizado, nos dando a sabedoria e, acima de tudo, para que pudéssemos fazer um caminho que vem do mineral até o mundo dos anjos, como assim podemos entender melhor. É o princípio da inteligência da vida. Desculpa, é o princípio da inteligência e da vida. Então, a inteligência, a evolução da inteligência, ela faz uma caminhada desde o processo do vegetal, animal e hominal. E nesse procedimento, desse momento que estamos vivendo no planeta Terra, a gente percebe que a inteligência vai ser vista de uma forma diferenciada. Por quê? Utilizamos do raciocínio, da razão. É o que nos difere de todos os outros animais. Então, nós temos ao nosso lado, associado à sabedoria divina, a razão, que faz com que tenhamos oportunidade de analisar todas as nossas atitudes. E isso advém da inteligência. Traz a semente do ser perfeito que será. Nós estamos em evolução, estamos em construção. Cada dia a gente coloca um tijolinho na nossa casa para que amanhã possamos ter realmente uma casa formada com uma estrutura de todos os ensinamentos que o Cristo nos oportunizou. É destinado a conhecer, adquirir e possuir. Paligenesia. Vamos entender um pouquinho dessa palavra que a gente às vezes escuta e não tem um entendimento maior. É uma palavra que vem de dois vocábulos gregos, palim, novo, gênese, geração, que quer dizer regresso à vida depois da morte, ou seja, de novo em geração, que na verdade é um sinônimo de reencarnação. E o que é a reencarnação? É evolução. Quando nós saímos do processo da mônada, lá do mineral, até caminhar ao processo da angelitude. Isso aqui eu encontrei lá no Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele vai nos mostrar de uma forma muito clara a respeito desses assuntos, dessas informações, para que nós possamos compreender esse processo do ir e vir que nós chamamos de reencarnação. Ô Fatinha, Oi. eu queria só, isso aí é muito interessante, eu queria só deixar para o pessoal que você até conhece, eu elaborei uma apostila com esse tema da evolução, você falou, desde o mineral até o homem adquirir a razão, e é muito interessante. Né? Quem quiser, eu posso
disponibilizar essa apostila. Ou então a gente fazer um estudo mais tarde, né, Mas eu sobre isso. acho que você vai fazer uns estudos, na hora que terminar, você vai entrar com isso, tá? É, né? Né? Na época com certeza, porque na hora que Breno fechar isso aqui, nós vamos começar nesse processo aí. É porque Você Vai até ser já bom. falou sobre isso antes, né, Zaira? Hã? eu elaborei uma apostila mais aprofundada, mais É. detalhes sobre isso aí. Apesar que Grande seria interessante, experimento que Zaira fez, muito profundo, por sinal. que teria que ter até seria bom um curso, porque ela é um pouco É, complexa, né? é um pouco complexo. Mas é justamente isso, nós estamos nos preparando para receber essa apostila. Eu acho que vai ser muito interessante, né? Bom, alguém quer falar mais alguma coisa, alguma pergunta? Eu quero deixar assim bem à vontade, na nossa reunião foi colocado, a gente vai diminuir um pouco do tempo, mas eu acho que a gente pode aproveitar para ver perguntas, para ver dúvidas. Eu acho que não podemos sair daqui com dúvidas, nós Ô, estamos entre Fatinha, irmãos e precisamos disso. só que eu estou observando o seguinte, tem uma mãozinha aqui, tem algumas pessoas que batem nessa mãozinha que quer falar, só que tem hora que a gente não vê. Eu não vejo. Então, Eu queria seria que a bom a pessoa pessoa... falasse. Isso. Manifeste, por favor, gente, por voz, porque eu estou aqui, quem está apresentando, eu não tenho acesso a vocês. Eu não estou vendo vocês, eu estou vendo aqui só uma foto de Dani e eu, só. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Pode paralisar, pode pedir licença, ou para perguntar, ou para acrescentar, para complementar, vamos ficar bem à vontade. Então, eu vou dar sequência. Bom, o que aconteceu? Quando eu vi isso aqui, a questão do paligenesia, essa questão do novo, da geração, do regresso à vida, da compreensão da reencarnação, me veio uma curiosidade e eu abordei como uma forma para que muitos, às vezes, não sabem a resposta, ou já ouviu falar, ou nunca ouviu falar. Então, eu vou colocar isso como uma curiosidade. Por que a reencarnação passou a ser condenada pela Igreja Católica? Alguém sabe dessa história? Então, vamos lá. Nos meados do século VI, todo o cristianismo aceitava a reencarnação. Ou seja, na Bíblia estava escrito a palavra reencarnação. Só algumas informações que me foi dada por Clementino, que é um grande palestrante e cientista da área espírita, numa das suas palestras, que ele fez um trabalho muito minucioso a respeito da Bíblia. Ele fala da Bíblia, do Antigo Testamento e Novo Testamento. Ela já foi feita uma modificação mais ou menos 400 mil vezes. Então, como ele nos informa, que à medida que é feita essa reconfiguração, essa reformulação do Evangelho, muda-se palavras. Por quê? Nós temos que adver a questão da cultura da época, as palavras que justificava aquela literatura, aquela informação. Então, e uma das que é muito questionada é por que tem a palavra ressurreição e não reencarnação. Mas lembrando que tem algumas palavras ainda no Evangelho, se não me engano, parece que é no Novo Testamento, nós temos a palavra que é a paligenesia, que significa reencarnação, mas utiliza essa palavra. Então vamos lá, só para a gente quebrar essa curiosidade. No meados do século VI, o cristianismo aceitava a reencarnação que a cultura religiosa oriental já proclamava, milênios antes da era cristã, como fato incontestável, norteador dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem para rever seus erros e recomeçar o trabalho da sua regeneração em nova existência. Então, isso já era fato, já estava acontecendo, as pessoas tinham essa crença, acreditava nessa verdade da época, porque foi um trabalho minucioso também, de pesquisas, de grandes filósofos, de teólogos.
Aconteceu, porém, que o segundo concílio de Constantinopla, é a atual Istambul hoje na Turquia, por decisão política para atender uma exigência do Império Bizantino, aboliram a palavra cientificamente comprovada que é reencarnação, né, substituindo por ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência, pois admite a volta do ser por ocasião de um suposto juízo final, no mesmo corpo já desintegrado em todos os seus elementos constitutivos. A gente escuta muito. No final virá, Jesus descerá e fará a separação do joio do trigo, ressuscitando a todos. Então a gente escuta, mas a gente tem que ser tolerante, né? Aceitar as informações e, acima de tudo, respeitar o processo evolutivo de cada um. Só que Justiniano, o grande imperador, ele era casado com Teodora e era uma escravocrata desumana, muito preconceituosa, e ela temia retornar ao mundo na pele de uma escrava negra. E ela desencadeou um processo, uma pressão muito grande, em especial com o Papa da época, que era o Virgílio. E esse Virgílio, que era o Papa, ele foi colocado no poder através da intervenção do general Belisário, onde todos os desejos da Teodora eram leis. Então, presta atenção. Com esse concílio, que foi realizado em Constantinopla no ano de 553 depois de Cristo, resolveu rejeitar todo o pensamento de Orígenes da Alexandria, que foi um dos maiores teólogos que a humanidade tem conhecimento. E ele que colocou essa compreensão que o homem tinha essa oportunidade, porque Deus era misericórdia, né? E dava as oportunidades de melhorar, de renovar. As decisões do concílio condenaram, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo em várias passagens do Evangelho, sobretudo quando identificou em João Batista o espírito do profeta Elias, falecido séculos antes, e que deveria voltar como precursor do Messias. Mateus, capítulo 11, versículo 14, e Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5. É uma forma de uma curiosidade para a gente entender que os processos, as literaturas, as reformulações de livros, de informações, elas mudam de acordo às leis, mudam de acordo àqueles que estão no poder. Por quê? Porque a nossa religião ela é politizada. A religião, de uma certa forma, do mundo inteiro, ela é politizada. É mais fácil colocar ideias que não estejam dentro da ciência e fazer o homem acreditar do que realmente ir pelo caminho da ciência, né? E aí a gente lembra de Chico Xavier, que um dia perguntou para Emmanuel, quando acontecer da religião espírita bandear para um lado que não esteja dentro da ciência, o que faço? Ele falou, esquece a doutrina e segue a ciência. Então, isso nos comprova que tudo que nós vivemos, que tudo que nós estamos estudando, que tudo que está acontecendo e já aconteceu é por experimento científico. Não tem achismo, né? E não tem aqui nenhuma imposição de nenhum poder religioso ou político. Tem, sim, estudos e comprovação. Muitas coisas que estão acontecendo atualmente são fatos que estão sendo experimentados. E muitos deles são comprovados, outros ainda vão ser comprovados, mas ainda assim há a construção de novas revelações que teremos à frente. Aqui é só a título de informação, né? O imperador e sua esposa Teodora. Inteligência humana. Chico Xavier, ou melhor, Emmanuel, passou para Chico Xavier que ele fala o que é inteligência humana. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se
para ajudar aos que caminham em subnível, consagrados ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Esse é um conceito de inteligência humana, dada por Emmanuel para Chico, que está lá no livro Religião dos Espíritos. Só para a gente ter uma noção na área que nós vamos entrar aqui agora. Esse é um conceito dentro da filosofia espírita. Nós falamos muito de cérebro, e nós vamos falar agora do cérebro espiritual. Mas como? Todos os órgãos que nós temos, tudo que nós vivenciamos no nosso corpo, nós também temos no nosso corpo sutil. Então, nós temos um cérebro que está no nosso corpo físico, que é matéria, né? O crânio, onde tem o cérebro, que faz a representação do pensamento, da mente e a decodificação para que possamos verbalizar os nossos sentimentos, as nossas falas na identificação de quem somos. Mas temos o cérebro espiritual. Que cérebro espiritual é esse? É o mesmo órgão bem parecido, só que ele está dentro da nossa essência divina de espírito. Faz parte da nossa essência do espírito. O cérebro espiritual vive sem o cérebro físico, mas o cérebro físico não vive sem o cérebro espiritual. Então, para falar de cérebro espiritual, temos que entender corretamente como nós funcionamos. Quando eu coloco isso aí, como nós funcionamos, eu volto a repetir a necessidade que temos de estudar todo o corpo humano, todo o esqueleto, a corrente sanguínea, a parte nervosa, tudo que nós temos, nós precisamos compreender, porque a representação espiritual no mundo espiritual também é grandiosa, é imensurável. Então, quando a gente começa a entender quem somos, na representação do nosso físico perante as pessoas, nós estamos também nos apresentando como espíritos. Então, nós precisamos saber que somos centelha divina, que nós temos todos os potenciais de Deus, porque fomos criados por Ele, e que esses potenciais estão latentes em nós. E para que essa centelha divina tivesse condições de operar em consciência, em lucidez, em sabedoria, há necessidade de ir transformando os potenciais latentes em poderes ativos. Então, nós temos essas potencialidades dentro de nós. À medida que a gente vai se abrindo, vai se estudando, vai clareando, vai compreendendo, essas potencialidades elas vão aumentando. É por isso que tem pessoas que você fala coisas que ela entende. Tem outras que outras pessoas não entendem. O que é isso? São essas potencialidades latentes que temos em nós. Se a gente consegue abrir essas potencialidades, pessoas que gostam de estudar, que gostam de pesquisar, pessoas que estão sempre atentas às informações, às curiosidades, movimentando o cérebro nessa energia do aprender, ela tem mais facilidade do que aquele que é preguiçoso, que não gosta, né? Ou que não teve a oportunidade de estudar. Ah, Fátima, mas você fala que nós somos seres reencarnacionistas, que nós temos grandes aprendizados? Temos, mas nessa, quando aqui, por exemplo, eu posso ter sido um grande filósofo em outras vidas, e hoje eu estou aqui como uma mera professora. Qual é o problema? O que eu tenho de sabedoria dentro de mim está guardado. Mas muitas vezes, por uma precaução ou por uma misericórdia, é feito um apagador divino para que aqueles conhecimentos não me atrapalhem nesse momento. Então, quando a gente fala dessa centelha divina que somos, também precisamos compreender Deus na sua imensurável sabedoria, de saber cada detalhe, cada momento,
cada aprendizado, cada situação que nós vivenciamos, porque tudo funciona como uma forma de aprendizado para que nós retomemos o caminho, principalmente quando já estamos atrasados ou que estamos caminhando em caminhos equivocados. Então, ele coloca, Chico Xavier, lá no Dois Mundos, fala o seguinte: estagiou por 3 bilhões de anos, vivenciando experiências, desenvolvendo e aprimorando instrumentos adequados à sua manifestação. Olha o tempo que a gente está caminhando. Em Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier retrata o trabalho construtivo que passamos desde o mineral até hoje no mundo nominal. Que eu já comecei com essa fala, para a gente lembrar que a caminhada é longa. E que nós precisamos aproveitar a todos os instantes para o aprendizado, a todos os instantes. O chamado cérebro espiritual é, nos dias de hoje, base para várias pesquisas. Não se trata de buscar Deus no cérebro. Também não se trata de sustentar ou criticar a prática de qualquer tipo de religião ou de doutrina. O que se pretende com essa ciência é entender como a espiritualidade, propriamente dita, impacta nossa mente e a nossa saúde física e emocional. Não estamos falando de doenças, de enfermidades? Por que a necessidade de compreender o cérebro? Por que a necessidade de compreender a centelha divina? Por que a necessidade de compreender a mente e conseguir restabelecer em nós a compreensão dos pensamentos? E vamos mais além, como compreender a chamada do Cristo, orai e vigiai? Então, a partir do momento que a gente consegue aplicar todos esses ensinamentos, nós vamos chegando e vamos tirando as cortinas, as vendas dos nossos olhos, compreendendo que nós somos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estamos vivendo. As nossas posturas mentais advêm da nossa sintonia, do nosso eu para com o cosmo, para com a vida. Então, a espiritualidade e sua prática estão muito relacionadas à nossa curiosidade natural, à nossa motivação, à necessidade de canalizar as emoções, como o medo, a ansiedade, sensação de solidão, estresse e, por que não, o vazio existencial. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar muito, porque está vindo aí uma nova inteligência, que é a inteligência existencial, então está sendo estudada. Muitas pessoas têm tudo, entre aspas, no material, e um vazio enorme, que nós chamamos do buraco. O buraco vazio, você está cheio do nada. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses novos passos daqui para frente para poder compreender esse vazio existencial. O ser humano busca apenas bem-estar interno, tranquilidade mental e cura emocional. É o que nós estamos em busca. Ele busca também significados de um mundo que geralmente tem mais perguntas que respostas. A nossa sede de saber é muito grande. Nós questionamos, indagamos o tempo todo. E na maioria nós não temos as respostas que queremos, ou não alcançamos ainda a oportunidade de compreender essas respostas. Então, esse é o entendimento desse cérebro espiritual que todos nós temos, que, na verdade, é a emanação do nosso eu, da nossa ignorância, da nossa pequenez, do nosso processo de rebeldia perante a caminhada divina. Na década de 80, um psicólogo, Gardner, ele nasceu em 1943, ele desenvolveu uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas, na área linguística, musical, lógico-matemática, cinemática, intrapessoal e transpessoal. Ele era ele aprendeu muito com o Piaget. Tá? Lá na frente parece que eu coloco alguma coisa nesse sentido, mas só que eu estou lembrando aqui agora eu vou colocar. Na mesma época, a ciência realizou estudos que identificavam o QI, o quociente de inteligência, como um medidor de inteligência dos indivíduos. Era a forma de saber qual é o QI
dessa criatura. Então, tinha essa ciência para que pudesse comprovar através da teoria das inteligências múltiplas. A essa inteligência dá-se o nome de inteligência racional. Procura-se a razão, o raciocínio, a compreensão. Nos anos 90, mais ou menos no começo dos anos 90, um outro psicólogo, Daniel Goleman, ele nasceu em 1946 e ele identificou que o ser humano tem um lado racional e um lado emocional, o que para nós não é novo. Sendo capaz de desenvolver empatia, motivação, relacionamentos com outras pessoas, gratidão, entre outras habilidades. Portanto, o ser humano também possui inteligência emocional. É aí a formação dessa segunda inteligência, inteligência emocional. Na década de 90, a descoberta da inteligência emocional mostrou que não bastava ser um gênio se não soubesse lidar com as emoções. A inteligência racional é o saber, é o aprender tudo que está à volta, do lado material. Mas para poder conviver com essa inteligência racional, é necessário ter a inteligência emocional, que é o controle das emoções. No novo milênio, as descobertas da ciência apontam para uma nova inteligência, o QS, inteligência espiritual, responsável pelo significado da existência humana. Vamos caminhando. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma colocação? Ô, Fatinha, nesse ponto aí, a gente também observa, acho que até uma continuação daquilo que a gente falou a semana passada, que vai se dando por evolução, né? Para que a gente chegasse nesse ponto de agora estarmos dando essa importância para essa inteligência espiritual, né? Que é como se fosse assim, o que você falou, e para cobrir justamente esse vazio existencial, a gente primeiro teria que identificar essas outras anteriores, né? Todo mundo antes achava que era só QI, a gente ainda é de uma época onde as pessoas consideram apenas essa questão da inteligência racional, né? Dentro das coisas que eu trabalho, que eu ensino, é igual a gente fala, é cobrado de todas as pessoas em sua formação, né, que ela seja muito bem desenvolvida nessas tarefas, mas ela não deixou de ser um ser humano. Então, é onde entra a ideia da inteligência emocional, né? Você não vai conseguir se relacionar e se comportar em ambientes, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, em outros locais, em círculos onde você se manifesta e se relaciona, se você não pratica justamente essa inteligência. Então, é bacana agora a gente ver que também não é só isso, né? A gente tem mais um próximo estágio para a gente poder desenvolver. Justamente, é como se fosse portas, né? Que a gente vai se abrindo. A cada porta, um novo conhecer que advém da superação. Abrir aquela porta, conheci o todo, eu quero conhecer mais. E a gente vai tendo sempre essa oportunidade de abrir novas portas. É tudo que você falou. Então, a gente está preparando para entender, né, essa inteligência espiritual. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de inteligência racional. Vamos entender um pouquinho de cada. O que é a inteligência racional? A inteligência racional utiliza a lógica, o pensamento coordenado para tomar decisões. Ou seja, a lógica, a razão, o raciocínio, sem deixar o emocional tomar conta. O ser humano, graças à sua inteligência racional, pode eleger seus fins e decidir quais os meios mais apropriados para conseguir. Tem pessoas que são tão inteligentes do lado racional que a gente costuma falar assim, nossa, fulano é frio, né? Toma uma decisão assim, vai fundo, parece que nem olha para trás, porque o processo da inteligência racional usa a lógica.
Ele não observa as emoções. Vamos lá. Aí eu fiz aqui um parâmetro para a gente poder entender. Nós não conhecemos a mente racional, que é a lógica. Vamos falar um pouquinho da mente emocional e fazer um paralelo entre os dois. Então, vamos voltar aqui onde tem essa figura que tem uma chave, né? Que é a descoberta de nós mesmos, entender as nossas fragilidades na busca dessa luz. Então, o cérebro humano, ele é dividido em duas partes. O hemisfério esquerdo, ele é responsável pelo raciocínio, e o hemisfério direito, que é responsável pela emoção. Então, nós temos razão e emoção, até agora, é a caminhada. Cada lado cumpre funções específicas e é por meio da interação entre eles que acontece a organização neurológica. Então, lembrado daquela aula que foi dada, inclusive, lá no Mensageiros, que quando a gente vem de acordo às mediunidades, que a gente já vem configurados, e na nossa mente tem alguns instrumentos, uma reconfiguração de acordo às mediunidades que nós temos, estão lembrados desses estudos que nós fizemos? É isso aí, porque as funções específicas e a interação entre elas nos permite fazer uma organização neurológica, é a nossa formação. Apesar de atuarem de maneira conjunta, porque os dois trabalham juntos, um dos hemisférios é sempre mais predominante que o outro. Um domina o outro. Às vezes tem uma pessoa que ela é mais racional que emocional. Outras pessoas mais emocional que racional. A questão sexual entra nisso? Não. Nós muitas vezes percebemos mulheres com um racional mais ativo do que emocional. E também percebemos homens que são mais emocional que racional. Então, isso depende do espírito, que não tem sexo. Então, aí tem na frente mente emocional e mente racional. Aí na mente emocional, eu coloquei assim, quando a gente se pergunta, matar ou morrer? Rapidez, impressões e julgamentos intuitivos, porque nós agimos com a mente emocional, mas nós agimos também com o instinto. Aí a mente racional, por que fiz isso? Precisão, uso da razão. Então, é o duelo que a gente vivencia, porque nós estamos dentro desses dois acontecimentos, dentro dessas duas interações, da inteligência emocional com a racional. E para que as pessoas utilizem todo o seu potencial, o ideal é que a razão e a emoção estejam equilibrados. E nós ainda não temos. Nós temos muito mais a razão equilibrada do que a emoção. Porque a emoção, ela muda a cada segundo. E ela atinge o externo, atinge o interno, assim como o interno atinge o externo. Então, é uma corrente energética de fora para dentro e de dentro para fora constante. E isso movimenta através dos nossos pensamentos, da mente, do cérebro, dos corpos sutis. Isso faz uma revelação que faz uma compensação energética violenta em questões de minutos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque para a gente alcançar esse equilíbrio, há uma necessidade de passagem ainda por muitas pontes que nós desconhecemos, até mesmo como Fatinha, atravessar. Oi. Você falando isso aí, eu estou lembrando que, inclusive, tem nessa apostila que eu estou fazendo os estudos, a razão, nós adquirimos a razão bem depois quando nós adquirimos, Dos instintos. a razão se desenvolveu, depois que nós conseguimos passar por todo um processo evolutivo do pensamento, do eu com o outro, do eu com a sociedade, do eu com o relacionamento. Isso quer dizer que a razão, ela se desenvolveu depois que nós conseguimos
entender ou perceber tudo que é abstrato. A razão, ela não está ligada, como nós pensamos, a uma racionalidade fria e palpável. Não. A razão, ela se desenvolveu à medida que nós, seres humanos, desde o homem primata, até chegarmos à evolução que nós chegamos, nós adquirimos o abstrato, nós começamos a perceber o que é o abstrato. É aquilo que nós não conseguimos palpar, mas sim, muitas das vezes, sentir. Depois disso, é que foi que a razão foi evoluindo. Aí veio a análise, né? Nós passamos a analisar, a ponderar. E quando a gente fala do que você está falando aí, da mente emocional, ela é muito intuitiva. Poderíamos dizer que essa mente emocional, ela está muito ligada a todas as percepções que nós temos, mesmo que seja bem vaga, mas das outras reencarnações, que vai nos remeter a essa parte, a essa impressão das nossas intuições, das nossas memórias do passado, de outras vidas. Será que podemos dizer isso? Sim, porque tudo que está agregado em nossa memória, por que eu comecei a falar de evolução? Da mônada, né? Depois entra no mineral, vegetal, animal e hominal. Nós temos o nosso DNA, o nosso HD, na verdade, que é no corpo sutil mental superior, está tudo gravado. Reporta-se para o perispírito, segundo o HD. Então, quando a gente fala, na verdade, nós estamos falando de uma parte científica dentro da filosofia, da ciência, mostrando a configuração do cérebro no entendimento de quem somos, para abrir essa lacuna de entendimento, de compreensão, para compreender a vida, para compreender as palavras do Cristo. Então, para que isso ocorra, é necessário a gente dar essa sacudida nesse teor energético que nós convivemos o tempo todo. Então, fala de mentes, quando eu uso a razão, que nós somos diferentes dos seres humanos, dos animais, porque temos a razão. Nós já tínhamos a razão, só que quando você fala dessa razão, você vai entrar não na razão lógica, mas na razão de você fazer um olhar diferente como um todo. Não, é uma razão lógica. É uma razão lógica, mas eu vou... É uma razão lógica, porque essa mente emocional, ela está vestida não da lógica, mas sim de um sentimento que ainda não foi das emoções, entendido ou elaborado. Quem vai elaborar, quando ele pergunta por que fiz isso, e certos sentimentos que ainda nós trazemos, está enraizado dentro de nós, quem vai ponderar, quem vai questionar, analisar, vai ser essa razão. A mente, pois é, a razão. Mas o que eu tô falando, o que eu quero colocar, que quando você colocou assim, que foi lá na frente que adquiriu, não, a razão nós adquirimos, né? Quando adentramos ao mundo hominal, mesmo os primatas, nós já tínhamos a razão. Ela vai o quê? Ela vai ser trabalhada para ter o que nós temos hoje. É só isso que talvez eu fiquei com dúvida. Não, agora essa razão, não, essa razão, ela foi... Acho que nós tínhamos o instinto. O instinto. Isso. A intuição, nós tínhamos um instinto, esse instinto era o sentimento todo bruto, mas com o passar do tempo, com a evolução, essa evolução da razão, ela começou a ser conquistada quando o homem começou a viver em uma sociedade bem primitiva, mas começou a ter um relacionamento com o outro. As civilizações. E com isso, foi a partir daí também veio a linguagem,
né? A comunicação, foi a partir daí que a razão começou a nascer, porque é a razão que vai trabalhar todo esse sentimento, toda essa mente emocional que ainda está em estado bruto. Isso mesmo. Eu só quis colocar assim, que a razão a gente já vem com ela, mas ainda, né, abafada. Aí a gente vai, é igual agora. Por que só agora nós estamos entendendo que nós temos uma inteligência espiritual? Porque é o momento exato em que estamos abrindo para o lado espiritual, para a abertura de consciências, né? E a gente sabe que o nosso emocional, ele sempre foi intenso. Quando a gente explica sobre os cérebros triuno, a gente percebe isso. Ele é muito mais usado do que o cérebro racional, do que o cérebro neocórtex. E o límbico e o reptiliano, eles são os mais usados, porque ainda estamos nessa reviravolta, nesse duelo de informações, de aprendizados, de condição humana para alcançar essa libertação ou essa entrada em dimensões de raciocínio, da questão do equilíbrio, a mente racional com emocional, com a inteligência espiritual e até mesmo a inteligência existencial. Então, vamos lá? Continuar? Eu queria fazer um comentário. Eu ainda não sei se eu vou afirmar ou perguntar. Vocês vão me ajudar. Eu estou na dúvida. Eu estava aqui raciocinando o seguinte, enquanto vocês estavam analisando aí. Zaira fez uma análise do ponto de vista da evolução da humanidade. Em que momento que as inteligências se desenvolveram. E eu estava aqui, enquanto ela falava, pensando o seguinte: quando o espírito reencarna, uma criança recém-nascida, um bebê, acabou de nascer, ele tem mais inteligência emocional nesse momento da vida do que racional. Concorda? Concordo. Porque a criança... Mas não significa que ele não tem, ele tem os dois. Não, eu disse mais, eu não disse que ele não tem. Ele apresenta o emocional, que é a linguagem dele. Isso. Então, o que eu quero dizer é que, durante a vida do espírito no corpo, ele nasce sabendo manipular, sabendo usar com mais facilidade a inteligência emocional, porque a criança não fala: ô mãe, me dá mais uma coisa aí que eu tô com fome. Ele chora porque ele sente o corpo, porque as emoções estão todas no corpo. A razão mais tarde vai estar, né, na mente, mas o corpo, a percepção do corpo é que faz a nossa emoção aparecer, ser percebida. Os cinco sentidos. Isso. Então, o que acontece? À medida que a criança vai crescendo e ela vai convivendo em sociedade, a nossa sociedade achava que o certo e que só existia antes a inteligência intelectual, como você estava falando aí, que o QI é quociente intelectual. Então, a gente achava que só existia a inteligência de raciocínio lógico, de raciocínio, né, racional mesmo. E aí, o que acontece? A humanidade, a sociedade, então, impregna nas pessoas que elas têm que dar a importância só à mente. Igual você falou, né? Tem gente que é tão inteligente que a gente percebe que ele chega a ser frio. Ou seja, nós viemos desenvolvendo e ensinando uns aos outros a dar importância só ao cérebro. Não dar importância ao corpo. Não ouvir o corpo. Não parar para pensar: por que eu senti isso? Por que quando acontece isso, meu corpo reage assim? Ou com raiva, ou com alegria, né? Então, o que acontece? Agora é a mudança... É realmente uma abertura de mentalidade para que a gente desenvolva todas essas inteligências.
Eu estou falando isso porque eu vou ser sincera com vocês. Eu vou usar um termo popular. Eu sofri bullying há muito tempo quando eu falava com as pessoas que eu estudei matemática e dava aula de dança, o povo achava que eu era um ET. Como se eu não, como se fosse estranho, fora do normal, eu ter desenvolvido o raciocínio e o emocional, porque dança é só emoção. Né? Então, assim, nós vamos evoluindo e esse conhecimento chegando hoje, inclusive junto da doutrina espírita, vamos dizer assim, uma abertura completa para a humanidade entender vários porquês. Porque quando a gente não se conhece, é porque a gente não sabe falar assim, como eu me sinto, como eu penso, como eu falo. Se a gente parar para responder essas perguntas, a gente vai entender quem a gente realmente é. Mas o caminho é esse mesmo, Dani. O caminho é esse. Tá? Mas, assim, isso para mim era tão nítido, porque na faculdade de matemática, gente, era tipo assim, era um monte de nerd e eu escrevendo poema. Então, parecia que eu era um ET, literalmente, né? O dia que eu soube das inteligências múltiplas de Gardner, nossa, eu fiquei apaixonada com isso. Apaixonada. Como que o ser humano é tão plural e a gente reduz a inteligência a raciocínio lógico. Esse é do grande problema da humanidade, né, Dani? Nós estávamos muito limitados mesmo. Está sendo o grande problema da educação, das escolas, da sociedade. Mas nós estamos acordando para isso, graças a Deus. Isso que é importante. Verdade. Eu vou terminar só esse sobre o cérebro, para a gente deixar em outro, para não ter que voltar novamente à aula passada. Então, seu cérebro é mais racional ou emocional? Aí, Dani. Então, nós temos racional, o lado racional. Ele é analista, ele é crítico, metódico, cauteloso, estruturado e lógico. O lado emocional, intuitivo, passional, imaginativo, emotivo, espontâneo e disruptivo. Então, nós temos os dois lados aí para a gente fazer as análises, né? Como que eu sou? Pode os dois serem desenvolvidos? Em partes. De repente, eu tenho uma intuição muito forte, mas eu também posso ser lógico, posso ser crítico, posso ser analista. É uma mistura, só que um lado nunca é igual ao outro, no sentido de desenvolvimento. Você sempre desenvolve um lado mais que outro. O processo da reencarnação, da filosofia espírita, nos permite isso. Esse conhecimento, essa caminhada, essa vivência, essa troca, inclusive, até de sexo, né? Porque o espírito não tem sexo, mas ele vem mulher para poder se encher desse lado emocional, desse amor incondicional, o fato de ser mãe, de doar a vida. Então, tudo isso faz com que o nosso emocional ele ative mais. E quando é homem, ele usa muito o lado da razão. É o que Jesus fala, o ânimo e a ânima, haver um equilíbrio, ser feminino, né, com o pulso forte. Então, é o equilíbrio para que a gente tenha controle de todas as situações da vida. É o yin e yang do taoísmo. Como é que é? É o feminino e o masculino. Yin e yang. Foi muito explicado por Lala. Lala explicou muito para a gente sobre isso. Ô, Fatinho, eu ainda completaria uma outra coisa, no sentido assim, que às vezes a gente tem sempre aquela ideia de que é assim, 8 ou 80, entendeu? Ou eu sou desse lado, ou eu sou daquele lado. E eu acho que as comprovações que a gente tem eu imagino como se fosse assim. Você tem um monte de possibilidades, você tem um monte de habilidades, e aí você vai lançar mão, como se fosse assim, dessas caixinhas,
na medida que você precisa para cada situação. Então, é como se fosse assim, um uso do bom senso, um uso equilibrado dos dois lados. Pode ser que, em um determinado momento, eu vou ter que ser muito intuitiva e, ao mesmo tempo, cautelosa. Então, quer dizer, eu estou usando de maneira equilibrada duas habilidades distintas. Então, e às vezes, às vezes a gente não se permite ter essa capacidade de escolha. Quer dizer, você vai assim naquela frente e fala, não, eu só penso assim, eu só sou desse jeito, eu não saio da minha linha. Quando não tem nada demais se você buscar fazer essa mistura, porque a gente é uma mistura. Então, não tem como as pessoas também, elas são dessa forma. Ninguém vai ser igual ao outro. Então, cada um na sua dose de razão, cada um, é assim que a gente vai se compondo e se relacionando. Mas o trabalho é esse, sabe? O trabalho é o trabalho abrir todas as caixinhas. Aí você vai ter o controle de tudo. A continuação. É o equilíbrio. É a continuação da evolução, né? Da evolução. É o processo evolutivo. É o processo evolutivo. Então, se nós falamos aqui da evolução, de chegarmos, na época foi o ápice, a razão, agora tudo que nós estamos discutindo aqui no bom sentido, nós estamos abrindo um leque de conhecimentos onde nós estamos podendo analisar, porque nós precisamos desse lado virtuoso, que é muito ligado à emoção. Nós não podemos deixar de falar das duas asas que precisamos aprimorar, conquistar, para que nós possamos alçar o voo da liberdade, que é a parte das virtudes e do conhecimento. É isso que nós estamos fazendo, graças a Deus. Estão chegando nesse ponto. Deixa eu só sugerir um exercício para vocês se lembrarem, fazerem durante a semana aí, para essa questão de você ouvir o seu corpo, de você perceber suas emoções, né? Ou pode chamar de sua intuição. Eu tenho certeza que já aconteceu com todos vocês uma situação do seguinte tipo: alguém te chama para ir num lugar e você tem uma sensação de que você não estava a fim de ir. Mas você vai por vários motivos. Você vai porque fulano convidou, você vai porque vai ficar parecendo. Se você der outra desculpa, você já desmarcou várias outras vezes e aí você vai ficar sem graça de dar outra desculpa. Ou seja, sua cabeça te faz ir, mas o seu corpo não está bem com isso. E aí, se você escolhe ir, você chega lá e quando volta, você volta com a seguinte sensação: eu não sei para que eu fui. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando surgir um impasse do tipo eu faço ou não faço, pode ser a coisa mais simples do mundo. Tipo, eu tenho que ir ali no supermercado. Será que eu vou agora? Pergunta para o seu corpo. Respira fundo, fica em silêncio, acalma o corpo e pergunta e escuta a sensação corporal que vem. Se você sente algo animador, você levanta e vai. Se você sente algo que... Mas não é perguntar para a cabeça não, viu? Você tem que sentir realmente a sensação. Eu fiz curso com um professor que é psicólogo e ele fala assim, ó, o que suas tripas dizem para você agora? Ou seja, é lá no profundo mesmo da sua sensação. Por isso é que você tem que buscar a emoção em todo o corpo, no seu tato. Não é perguntar assim, mas eu devia ir agora no supermercado porque amanhã vai estar cheio e aí eu vou ter muita coisa para fazer. Não tem nada disso. Então, tentem fazer essa experiência. Ouvir o corpo de vocês através da emoção para tomar alguma decisão simples. Eu chamo isso de intuição, sabe, Dani? Às vezes eu tenho algumas coisas que eu quero fazer ou algum convite, aí na hora que eu falo assim, tem que ir, alguma coisa me trava.
quando algo me trava, eu falo, eu não vou. Porque muitas vezes eu teimei e fui e eu voltei chateada. E aí eu perguntava, para que eu fui? Pois Aí é, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim e fazer sempre, eu sempre tenho isso. Quando eu recebo alguma notícia, alguma coisa, eu olho qual a sensação que eu tive dessa notícia ou desse convite. Aí, se eu tiver algum chamado intuitivo, eu atendo o meu chamado intuitivo. sim. E sempre me dou bem em atender, falar assim, não estou afim de ir, eu não estou com vontade de ir, eu não vou fazer. Sim. Agora, para muitas Mas pessoas, é um isso é bom começo. loucura. Para muitas É, pessoas, isso é lógico. loucura, mas não é. É. Não é mesmo. É aí que mora o treino da inteligência emocional. Se você não se conectar com o seu corpo, você não vai entender sua emoção só fazendo perguntas com a cabeça. Porque chega uma hora que você começa a racionalizar a emoção. Você começa a querer entender a emoção e o cérebro Lá na, buga. Vai lá bugar, na frente vai nós dar vamos ver isso. problema. Ah, Lá então na tá frente bom. nós vamos ver isso, como trabalhar esse cérebro emocional. Gente, está na Falou. nossa hora. Estamos estendendo, não tem jeito, a gente fala que né, vamos fazer só 45 minutos, mas aí é muitas perguntas, eu gostei hoje. As outras vezes sempre eu estou muito sozinha. Então, hoje foi bom que todo mundo participou e eu gostaria assim que todos pudessem, né, dar o seu raciocínio lógico, emocional, intelectual e espiritual, porque eu acho que isso vai engrandecendo nossos estudos. Às vezes a pessoa percebe por um prisma que eu não percebi, então a gente vai se ajudando, né? Então eu costumo falar muito, a gente vai sempre costurando. E a nossa linha tem que ser a linha da caridade e da sabedoria. Então, nós vamos encerrar as nossas tarefas da noite.